Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Nós estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje nós recebemos Ana Caroline Coepel. Acertei o sobrenome? Coepsel. Coepsel? Isso aí. É difícil, né? É alemão? É alemão, aham. Até na primeira, a pessoa ficou Coepsel. Aham. Falando umas duas vezes, já pega. Já pega. Já dá pra... Psicóloga e terapeuta EMDR. Isso aí. Por quê? Porque, na verdade... Há uma diferença. Há uma diferença. Eu sou psicóloga de formação, né? Psicóloga clínica. E eu conheci o MDR na cadeira de cliente, né, Marcos? Olha então, eu já tinha... Quando a gente é psicólogo, a gente é um tanto quanto apaixonado pelos nossos próprios processos, né? Sim. Então, eu já tinha passado por algumas psicólogas de abordagens diferentes. E eu me apaixonei, de fato, pelo MDR por ver os resultados, né, que aquilo traz no dia a dia, né, nos aspectos práticos, uma mudança palpável, digamos assim, né? E por que escolheu ser psicóloga? Essa escolha, na verdade, a gente diz na psicologia que ela é muito mais inconsciente do que consciente, né? Se eu for te dizer em relação à minha escolha consciente, eu tive um seminário no ensino médio que falava sobre as fases do desenvolvimento psicossexual do Freud, né? Então, na escola onde eu estudava, todo ano a gente fazia um trabalho, como se fosse os seminários que a gente faz na faculdade, né? De iniciação científica, para a gente ir tomando conhecimento, né? De referência, metodologia. E eu assisti um seminário sobre aquilo ali, me apaixonei, né? Achei aquilo ali fantástico. Comecei a estudar um pouquinho mais, a procurar, né? Vi que a área me interessava muito e comecei a assistir muito aqueles programas de investigação criminal, né? E fui me aprofundando naquilo ali. Essa é a escolha consciente, né? Sim. Ali decidi que eu queria psicologia. A escolha inconsciente que a gente diz, né? Acho que não só para psicologia, mas para a área da saúde, né? Vem desse desejo de cuidar do outro, né? As nossas experiências na infância, adolescência, né? Sim. Elas direcionam, querendo ou não, a nossa vida, as nossas escolhas, né? Então, essa experiência do cuidar do outro, hoje em dia eu tenho consciência que é o que me mobilizou nessa escolha, que foi o que me direcionou profissionalmente. E você é natural de Ibirama? Sou natural de Ibirama. E atua somente em Ibirama ou na região? Não, atuo em Ibirama e Salete atualmente. Isso E já aí. faz muito tempo? Estou formada agora, vai fazer 2 anos que eu encerrei a faculdade. Sim. E fez aonde? Eu fiz na Unidade, Rio Na do Sul. Unidade, Rio do Sul. Aham. E como tem sido esses 2 anos já de trabalho e atuação? Esses 2 anos, assim, no mínimo desafiadores, né, Marcos? Porque a gente tem um background, assim, da faculdade que não condiz muito bem com o que a gente encontra no dia a dia, né? Então, lá Você diz na prática? Isso aí. Então, a gente tem estágios, né? A gente tem práticas na faculdade, mas que a vida real é muito mais intensa, né? A gente se depara com situações muito mais desafiadoras. Então, esses 2 anos têm sido de constante estudo, né? Eu concluí a formação em terapia MDR, né? Sou terapeuta MDR. Tenho mais uma formação em andamento, né? Em terapia focada nas emoções. Não para. Não para. Fora os cursos, né, que a gente faz por fora e tudo. Então, a gente vai constantemente buscando se atualizar, buscando... E há bastante avanços nessa área? Muito, muito. A gente tem visto cada vez mais, assim, a psicologia crescer, né? Nesse contexto pós-pandemia mesmo, a gente observa isso com clareza, né? Quando eu entrei na faculdade, para tu ter uma ideia, o meu coordenador do curso, né? Nos primeiros momentos, assim, que ele teve contato com a nossa turma, ele falou sobre a escolha do lugar onde a gente abriria o nosso consultório, né? Sim. Que deveria ser um lugar reservado, até relativamente escondido, né? Porque as pessoas tinham vergonha, a gente tinha que ter um cuidado com os horários, né? Marcar com um bom período de diferença para ninguém se cruzar na sala de espera, né? Era aquela coisa psicóloga para louco, né? A gente tinha muito isso há poucos anos atrás, né? Então, se a gente for ver 7, 8 anos atrás, a gente tinha uma ideia de que psicólogo era só para doido, né? E hoje em dia a gente vê que muitas pessoas buscam
autoconhecimento, buscam desenvolvimento pessoal, né? E a psicologia tem trazido muito esse caráter também, né, Marcos? Sim. E outra questão também é desses avanços que a gente tem no próprio fazer do psicólogo, né? E você disse que as pessoas não têm essa vergonha mais que tinham esses anos atrás? Boa parte eu não vejo mais. Houve uma conscientização? Isso aí, houve uma conscientização e até, num bom sentido, essa moda, né? Sim. Eu faço terapia, né? A terapia tá em dia. Então, principalmente entre os jovens, assim, a gente vê uma abertura muito maior, né? Uma busca muito maior. Eles querem se conhecer, eles querem entender os próprios processos. E quem procura a Olha, psicóloga? Se eu for te dizer, eu tenho clientes, né, dos 2 aos 80, né? Então, não tem muito, assim, uma faixa etária que eu possa te destacar. Sim. Não tem uma demanda específica, né? Aparece de tudo um pouquinho, né? A gente tem as questões infantis, de desenvolvimento, a gente tem as crises, né, Marcos, que a gente fala muito na psicologia. Sim. E entra nessa questão do Setembro Amarelo, né? Nós, seres humanos, ao longo da nossa vida, a gente passa por crises, inevitavelmente, né? Então, a primeira crise que todo mundo, inevitavelmente, enfrenta é a adolescência, né? Onde a gente perde a infância, né? Tem que ganhar a vida adulta, muitas vezes no grito, né? Sim. Então, a gente passa, inevitavelmente, por crises. Uma crise nada mais é do que um momento na minha vida que os recursos que eu tinha anteriormente para lidar com as situações não funcionam mais. Então, o adolescente ali, os recursos que ele tinha na infância não funcionam mais, né? O pai e a mãe já dizem, tu é grande, tu dá conta, tu tem que ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E isso pode acontecer em vários outros momentos da vida. A perda de um ente querido, um divórcio, né? Uma mudança de emprego. Sim. Então, tudo isso, uma crise financeira, né? O momento que a vida que eu tinha, os comportamentos que eu tinha, as atitudes que eu tinha não surtem mais efeito, não se encaixam mais, eu passo por uma crise, né? Sim. E geralmente a gente recebe clientes nesse momento, E né? geralmente esse trabalho ele tem quantos meses, semanas? A gente não consegue, assim, estipular uma duração de Sim. um tratamento, né, Marcos? Então, o MDR, né, até o slogan pelo qual ele é vendido por aí, é cura emocional em velocidade máxima. Então, a gente tem resultados muito mais rápidos, muito mais palpáveis, assim, né, a curto prazo. Então, assim, quando a gente fala num protocolo de psicoterapia focal, né, tu chega no meu consultório e tu me diz, Ana, eu quero trabalhar tal ponto da minha vida. Então, vamos trabalhar focado, né? A gente estipula ali mais ou menos umas 10 sessões, Sim. né? Então, por exemplo, tive uma perda, né? Tô elaborando um luto e eu queria uma ajuda para passar por isso. Então, vamos focar naquilo ali. 10 sessões, a gente tem um resultado muito bom. Mas tem questões, né, mais profundas, por exemplo, questões de desenvolvimento infantil, né? Trauma precoce, que demoram muito mais tempo para a gente conseguir acessar, para a gente conseguir trabalhar, né? Sim. A gente tem na psicologia também o trauma simples, né? Que é um acontecimento único que desencadeia toda uma resposta traumática. Por exemplo, bati o carro, não quero mais dirigir, né? Esse é um trauma simples. E existe o trauma complexo. Tem isso, muito, muito. E é nesses casos que o MDR tem uma resposta muito rápida, né? Sim. Porque a gente pega aquele evento ali, faz o reprocessamento e a dessensibilização, né? Através dos movimentos oculares. E a gente tem ali uma resposta quase que imediata, né? E essa profissão, ela tem crescido muito? Tem crescido muito. É. A gente tem visto muita abertura, né? Para profissionais da psicologia. Até hoje, estive numa escola, né, aqui do município, e conversando com o diretor, né? Ele também comentando sobre essas questões do aumento da demanda e tudo. E eu respondi para ele, né? Onde tem gente, tem psicólogo. Sim. Né? E há uma diferença de trabalhar no consultório particular para o setor público? Existe uma diferença, sim, Marcos, eu percebo muito na demanda, né? No setor público, a gente tem uma demanda muito mais complexa, muito mais profunda, né? Sim. Não que no particular, né? No sistema privado, a gente não tenha também. Mas a gente vê casos, assim, de vulnerabilidade social, né? Na verdade, acho que são casos onde o problema se torna multifatorial, Sim. né? É o ambiente, Sim. é a questão socioeconômica, tudo contribui um pouquinho, né,
para o quadro do cliente. E esse trabalho em Salete, você desenvolve mais em grupos ou também há esse trabalho somente para a pessoa? Atualmente, a gente está trabalhando só com o atendimento individual, né? A gente tem feito as sessões ali individuais. Porém, né, em diálogo tanto com a prefeita quanto com a secretária Neuci, a gente tem planos de trabalhar com atendimento em grupo, né? Agora também em outubro, eu vou fazer a formação do PIPA, né? Que é o Programa de Assistência Psicológica na Diversidade, né? Então, são trabalhos que foram desenvolvidos dentro da psicologia MDR para trabalhar principalmente em desastres naturais. Então, a gente vê equipes do PIPA trabalhando, por exemplo, no desastre que teve ali em Presidente Getúlio, no incêndio da Boate Kiss, né? Onde a demanda de atendimento é muito grande. Sim. E não tem profissional suficiente para atender. Então, eles precisam trabalhar em grupo para buscar recuperar um pouquinho, né? O estado emocional daquelas pessoas. Então, Sim. a partir do momento que ali a formação do PIPA tiver concluída também, a gente vai abrir esse precedente pro trabalho com grupos também. E como você, só fugindo um pouquinho aqui, porque é um tema bastante importante de Presidente Getúlio, é preciso esse acompanhamento depois de tudo que aconteceu? É necessário. Inclusive, Marcos, eu trabalho muito com criança lá em Ibirama, né? E a gente tem recebido muito encaminhamento não, né? Os pais vêm procurar crianças que desde o desastre não têm mais um sono de qualidade, que enfrentam problemas na escola, né? Então, a gente tem visto que gera um impacto não só para quem foi diretamente atingido, né? Sim. Mas para a cidade como um todo. Trauma de trovoada, de chuva forte, né? Então, é algo que gera um impacto ali para a região toda. Então, é mais do que necessário, né? O acompanhamento. E estão tendo êxito para as pessoas lá? Sim, estamos, sim. No meu caso, sim, né? A terapia MDR tem tido resultados, né? Muito rápido, inclusive, com criança, principalmente, é muito rápido. E a gente tem tido, sim, resultados muito positivos e... Que bom. E aqui em Salete, só voltando, geralmente é os professores, diretores que repassam para você essa demanda? Os encaminhamentos, Marcos, eles vêm de todos os lugares que tu imaginar. Eles vêm das escolas, né? Chamam as famílias, pedem para buscar ali o atendimento médico para fazer o encaminhamento. Então, eles vêm em partes da escola, em partes do pessoal mesmo que busca o atendimento, né? Ele vem da assistência social, do conselho tutelar. Então, diversos órgãos do município realizam os encaminhamentos. A gente tem um diálogo muito legal, né, entre os setores ali. Então, a gente tem, de todo canto que tu imagina, vem encaminhamento. E esse trabalho seu, ele é permanente, então? Olha, esperamos que sim, né? Então, eu venho trabalhando aqui em Salete desde junho do ano passado, né? Ali com a abertura da policlínica. E eu espero ficar aqui por muitos e muitos anos, né? Mas a gente depende de questões também orçamentárias, a gente depende de alguns aspectos que não estão no nosso controle, né? Mas o que a gente tem hoje, tanto da administração quanto da secretaria, é um desejo muito grande de aumentar cada vez mais, né? Sim. É um trabalho que tem tido muito resultado, que tem surtido muito efeito, né? Que a gente tem visto, tem tido resultados claros, né? E a gente busca ampliar agora com os grupos, né? Para atender a demanda. A gente quer cada vez mais crescer nesse sentido. Na sua avaliação, até para quem está nos acompanhando, é importante esse investimento do município e ele vai trazer um resultado, eu falo agora, de curto e a longo prazo também? Sim, muito importante, Marcos. Inclusive, é uma preocupação muito grande que se nota aqui do município, né? Sim. Porque agora a gente tem psicólogo na assistência social, no CRAS, na educação, na saúde, né? Isso. Então, a gente tem no município pequeno 4 psicólogos atuando, né? Cada um na sua área, cada um com as suas atribuições, mas é notável que investir em saúde mental tem sido uma prioridade, tem sido algo que está fazendo sentido, pelo menos nessa gestão, né? Esse exemplo, eu falo assim a nível de Alto Vale, você tem conhecimento, todos os municípios têm investido ou tem municípios que não têm, talvez, essa preocupação? Eu tenho dimensão aqui de Salete, né, e de Ibirama. A gente
percebe que, assim, a preocupação da prefeita Chica com essa questão da saúde mental, do bem-estar da população, ele tem um carinho especial ali, né? Porque as outras cidades, Ibirama, por exemplo, que é onde eu tenho conhecimento, né? Tem, se eu não me engano, tem 2 psicólogas, né? Uma atende num posto de saúde, a outra no CAPS, né? Lá em Ibirama a gente tem CAPS, mas da forma que é feito aqui, eu não vejo em nenhum outro lugar, assim, essa... E vocês detectam sempre casos novos? Vão chegando sempre casos novos, que acabam às vezes até surpreendendo? Cada dia é uma surpresa, né? Então, cada vez, assim, eu digo que para mim esse trabalho que eu faço aqui no município é muito querido, né? Porque eu aprendo muito aqui, né, Marcos? O que eu ganho de experiência aqui em Salete, né, tendo essa oportunidade aqui, eu acredito que dinheiro nenhum no mundo pague, né? Sim. Então, nós psicólogos, a gente faz um serviço ali chamado de supervisão, né? Então, a gente constantemente leva os nossos casos para acompanhamento de um profissional mais experiente, né? Para ver se a gente está indo bem, se as coisas estão correndo como devem, né? E eu levo esses casos para supervisão, né? Para minha supervisora, e ela nunca atuou em serviço público, e às vezes até ela, né, aprende muito com a demanda que a gente vê aqui. Então, são casos novos, casos diferentes, vários tipos de demanda, né? Coisas que me exigem de mim, né? Que eu também me movimente, que eu não fique parada. Sim. Então, é algo que me instiga muito, né? E aí e você disse que todos eles é possível de resolver, ou tem encaminhamentos também para outros setores? Tem encaminhamento. A gente faz um trabalho, né, multidisciplinar, né, Marcos? Mas, nesse sentido... todos dá para resolver, é uma pergunta meio tendenciosa, assim, né? Porque o trabalho na psicologia, né, ele não depende só da gente. Tu pode ter o melhor profissional do mundo, né? É 50-50. 50% é o meu trabalho e 50% é o engajamento, a força de vontade da pessoa, né? E ali atuam, por exemplo, outras forças, né? Por exemplo, uma situação onde o cliente me chega com uma crise de pânico, né? E a gente vai trabalhar aquele pânico, tudo, mas a crise de pânico é o único momento onde ele tem a atenção da família, por exemplo, né? Isso é o que a gente chama de ganho secundário. Sim. Então, se torna mais complexo de cessar aquele sintoma, porque aquele sintoma traz também algo bom para a pessoa. Por mais que ela esteja sofrendo, que seja difícil passar por aquilo ali, ela tem um componente que faz ela ficar naquilo ali, né? Sim. Então, quando às vezes ela acorda, né? Pensa, opa, eu posso ter outros meios de conseguir atenção mais saudáveis, né? A gente consegue cessar aquele sintoma. Quando ela fica paralisada naquilo ali, né? Quando ela tem medo de abrir mão daquilo ali, porque talvez se eu abrir mão eu não tenho mais a atenção que eu gostaria de receber, ali começa a ficar difícil, né? A gente encontra as resistências, mas é tudo passível de ser trabalhado, só que aumenta o tempo do tratamento, né? Sim. Você falou a questão pandemia, o que mudou depois da pandemia? Assim, o que eu percebo, né, depois da pandemia, Marcos, é que eu acho que houve um trabalho indireto, assim, né, ali por redes sociais, através da TV, do que a gente via, né, da conscientização da importância da saúde mental, né, então acho que as pessoas estão mais abertas, mais dispostas a trabalhar o que elas têm internamente ali, né? Então, as pessoas têm buscado mais esse recurso, têm buscado mais ajuda, né? Mas, em contrapartida, a gente percebe também alguns prejuízos, né? Sim. Que, realmente, os casos de depressão e ansiedade dispararam, né? Nos casos de suicídio ali, a gente teve também um aumento do número de suicídios, porque, ali, voltando na crise, a pandemia foi uma crise para todo mundo, né? Ninguém nunca tinha enfrentado nada do tipo. Então, em algum nível, todo mundo se sentiu mobilizado com aquilo ali. Empresários, né? A nível financeiro, né? Foi um caos ali, gente que estava muito bem, quebrou. A gente, a nível pessoal, medo de perder os nossos entes queridos. Ah, vou visitar meu avô, não vou, né? Os recursos que a gente tinha não valiam de mais praticamente nada, né? Então, a gente vê que isso foi um gatilho para muita gente. E outra questão que a gente percebe que ficou prejudicada na pandemia é a questão do desenvolvimento de competências socioemocionais nas crianças, né, Marcos? A gente tem turminhas hoje, ali, daquelas crianças que deveriam ter entrado no jardim, né, ali na época da pandemia, que
perderam esse processo, a gente percebe que as competências socioemocionais, né? As competências que a gente tem para se relacionar com o outro Sim. ficam prejudicadas. Então, a gente vê, às vezes, que eles não conseguem conviver, eles se batem, eles são reativos, eles não sabem brincar mais, né? Coisas que a gente não nasce humano, a gente aprende a ser humano, né? E eles tiveram um prejuízo muito grande com esses 2 anos ali em casa. Sim. E que agora a gente tenta correr atrás também do prejuízo, E né? como você avalia essa questão da tecnologia? O pessoal procura no presencial ou mais ainda, né, pela questão da internet? Eu percebo O uma atendimento. diferença muito grande ali em faixa etária. Sim. Eu tenho adolescentes lá em Ibirama, que moram em Ibirama e optam pelo atendimento online. Aí tem questões envolvidas, não sei se por comodidade, Sim. se por essa questão, né, de terem se desacostumado a sair, né? E mais o pessoal, assim, ali da minha faixa etária, né, dos 25, Sim. 30 para cima, ainda tem uma busca muito grande pelo atendimento presencial. É o melhor? Assim, cada um tem suas peculiaridades, né? Sim. Mas eu gosto muito do atendimento presencial, assim, eu acredito que dá para fazer um trabalho muito bom no online, mas esse contato, né? Sim. Esse contato humano, que é muitas vezes o que as pessoas buscam, né? E tem tido também uma questão, né? Já que tu tocou nesse assunto de tecnologia, né? A gente teve aí alguns meses o surgimento, não sei se o surgimento, mas a ampla divulgação do tal do ChatGPT, Sim. né? Então, esse tem sido uma ferramenta muito, muito interessante para os profissionais da saúde, né? E a gente percebe também um aumento da busca por profissionais, porque o pessoal vai lá, né? Coloca no chat GPT, como é que eu posso fazer para melhorar a ansiedade? E aí vem procurar um terapeuta, procurar terapia, e isso também, nesse caso, né, a tecnologia, a gente... Tem ajudado e não distanciado. Exatamente, Olha tem só. ajudado. Esse era um receio, né, que Sim. se tinha em relação a esse chat GPT ali, Aos tudo, profissionais. né? Isso, que um dia a tecnologia iria nos substituir, Sim. né? Mas bem pelo contrário, aquela tela fria, né, não substitui um contato humano, um olhar afetuoso. Sim. Na prática é diferente. Isso aí. Então, não tem gerado prejuízo nenhum aí pra Sim. gente, bem pelo contrário. Aqui você tem feito palestra também? Sim. E qual que é o tema, a dinâmica das palestras? A gente... Assim, no resumo, claro. né? A gente trabalhou, né, Marcos, aqui no Setembro Amarelo. Cada ano a gente escolhe um tema. Ano passado a gente falou um pouquinho sobre ansiedade, que era o que estava pegando no momento, né? E esse ano, em uma conversa com a dona Neuci, a gente chegou num tema, assim, de trabalhar as diferenças, a empatia, né? Que se falou tanto na pandemia, mas acho que acabou virando um conceito abstrato, né? A gente tem aquela palavra ali, mas não se conscientiza do que realmente quer dizer, né? E a gente decidiu trabalhar isso mais de 2 meses atrás, né? Foi uma decisão nossa e a gente foi muito feliz nessa decisão, porque agora, vendo em campanhas de nível nacional, né? É o que vem sendo trabalhado, né? A empatia e a comunicação não violenta vieram com tudo nesse Setembro Amarelo, né? Sim. E foi justamente o que a gente trabalhou, né, Marcos? Eu fiz palestras para as crianças, né, de 6 a 11 anos, então, onde a gente trabalhou uma contação de história, né, para trabalhar as diferenças, a empatia. A dinâmica é diferente. E isso, cada faixa etária tem a sua peculiaridade. Sim. A gente precisa falar de uma maneira diferente, né? Então, para as crianças pequenininhas, dos 6 aos 11, foi uma contação de história sobre empatia, autocompaixão e a questão das diferenças, né? Que nós somos diferentes. Para os adolescentes, né, dos 12 até as séries finais ali do ensino médio, a gente falou sobre empatia, né, sobre essa habilidade tão importante que a gente precisa desenvolver. E também a gente trabalhou esse ano com os colaboradores, né, com os servidores da Prefeitura de Salete, também em relação à empatia e também demos uma pincelada ali no burnout, né, naquele esgotamento, aquele estresse relacionado ao trabalho, que muitas vezes é um processo nem tanto externo, né, Marcos? Sim. Não é o meu emprego que me esgota. Muitas vezes é um processo interno, né? Que eu me cobro, eu quero fazer mais, eu não me admito errar, Sim. né? Então... E o setor público é visado também, né? Sim, isso. Querendo ou não, né? O setor público é um lugar onde às vezes a pessoa acha que
pode falar, o que vem à mente, né? Sim. Então, a gente trabalhou um pouquinho nesse sentido, né? E tivemos uma questão bem legal também ali com os colaboradores, né? Com os servidores, que eu desenvolvi um grupo terapêutico, né? No WhatsApp, onde hoje, inclusive, se encerrou esse grupo. Foram 13 dias de atividades terapêuticas para entrar em contato com essa questão da nossa criança interior, né? Sim. Que muitas vezes a gente coloca os problemas da vida adulta como um sintoma daquilo que a nossa criança não teve, né? Então, a gente fez ali 13 dias, foram meditações guiadas, foram alguns exercícios de arte-terapia, alguns textos, né, para o pessoal refletir, e a gente trabalhou um pouquinho nesse sentido também para não ficar só naquela palestra onde tu vai e joga a conversa fora, né? E como é que foi o retorno dos servidores na sua avaliação? Olha, os pessoal que veio conversar comigo, né? Até hoje eu vou abrir o grupo no final do dia, comentei com o pessoal, para que eles me deem um feedback e tudo mais das pessoas que eu encontrei, né, em corredor, que comentaram, foi muito positivo, assim, algo que todo mundo gostou bastante, que fez sentido para muita gente, né? Porque isso a gente não consegue fugir, né, Marcos? A criança que a gente foi mora dentro do adulto que a gente é. Sim. Então, foi muito positivo, assim, o pessoal gostou bastante. Foi uma maneira de trabalhar um pouquinho E a palestra, ela tem, né, um diferencial também, né? Eu acho que as pessoas reunidas, né, tudo junto, acho que traz um grande benefício. Isso. Esse senso do grupo, do pertencimento, né, Marcos? Então, é uma energia gostosa, né? Uma energia de troca, né? A gente abre para comentários. Sou muito aberta, né? A tanto elogios quanto a críticas. Então, a gente abre para comentários no final, a gente troca ideia, a gente ouve histórias, né? Então, é algo que eu gosto muito de fazer, assim, me faz muito bem. Que bom. E talvez até uma visão da própria administração de uma união do grupo de trabalho. Sim, isso aí. Esse foi o nosso objetivo, né? Que a gente precisa de uma equipe coesa, uma equipe que trabalhe junta, né, Marcos? Para chegar num resultado e que vem aparecendo, né? A 6ª cidade mais bem administrada de Santa Catarina, né? 24ª, acho que no Brasil. Então, os resultados estão aí, né? E a gente trabalha para cada vez conseguir fortalecer mais isso tudo. E como eu comentei com o pessoal, né? Para eles trazerem, colocar em cima da mesa de trabalho uma fotinha deles quando criança, né? Porque eu tô falando com o Marcos adulto aqui, né? Mas se a gente começar a discutir, quem vai tomar conta é o Marquinhos, criança, né? Então, pra gente lembrar que quando a gente tá no contato com o nosso colega de trabalho, não é só o adulto que tá ali. É aquela criancinha ali que às vezes eu tô ofendendo, que eu tô sendo grossa, né? Então, a gente busca cada vez mais trabalhar as relações interpessoais, né? Porque isso, com certeza, resulta num trabalho de qualidade para a população, né? Que bom. Sobre o Setembro Amarelo, como você tem analisado ano a ano? Tem avançado essa questão deste mês tão importante? Sim, tem avançado, Marcos. E, inclusive, agora a gente não tem mais só o Setembro Amarelo, né? Que é o mês da prevenção ao suicídio. A gente tem também o Janeiro Branco, né? Que é o mês de conscientização da saúde mental. Então, né? Não se restringe mais só a setembro. Janeiro a gente fala muito também sobre saúde mental. A gente adentra esses temas, né? E num contexto geral, é o ano todo. É o ano todo. Agora, né? Por exemplo... O foco é nesses meses, né? Comentei com as meninas, né? Hoje que elas falaram, agora acabou, né? O setembro, tudo vai dar uma respirada. Eu disse, bem pelo contrário. Lá em Ibirama eu trabalho na Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Então, a gente começa já, eu termino o Setembro Amarelo, já inicio o Outubro Rosa, né? E uma demanda das empresas esse ano, Marcos, né? Nas palestras que nos foram solicitadas, foi trabalhar essa questão da saúde mental, né? Do envolvimento do nosso psicológico nas doenças físicas. Então, né? No Novembro Azul, provavelmente vai entrar também. E é o ano todo aí a gente falando sobre isso. Eu falo dos sinais. Eles têm mudado essa questão de detectar? A detecção do suicídio, Marcos, ela né, tem sido, eu não diria mudada, eu acho que ela tem sido ampliada. A gente tem quebrado alguns tabus, né? A gente tinha, por exemplo, antigamente, aquela ideia, assim, do senso comum, quem ameaça não faz, né? Quem quer fazer vai lá e faz. E a gente tem cada vez mais quebrado tabus, a gente tem cada vez mais falado sobre suicídio, né? Muitos anos também
era proibido noticiar suicídio, né, para não instigar as pessoas. Ali nos anos 70, 80, teve o lançamento daquele livro do sofrimento do jovem Welter na Alemanha, e foi uma onda de suicídio na Europa, tanto que o livro foi proibido e ali criou-se esse tabu, porque no livro o personagem se suicida, né, no final do livro, ele sofre uma decepção amorosa e ele dá cabo da própria vida. E ali criou-se esse tabu, né, não se fala mais em suicídio, né, bota ali para baixo do tapete, e isso está sendo desconstruído agora, 2023, né? Olha quantas décadas depois. Então, os sinais, eles se mantêm os mesmos, né? Sim. A mudança de comportamento brusca, isolamento social, o humor depressivo. Mas, cada vez mais, a gente amplia, né? Aquela pessoa que, de repente, solta no meio do trabalho, queria morrer, né? Queria sumir. A gente começa a estar mais atento, né? A pequenas nuances que antes ia dizer, tá chamando atenção, né? Quem quer não fala, quem quer faz. Então, a gente está quebrando aos pouquinhos esses tabus, falando sobre suicídio, e nesse sentido, acho que a gente vai conseguir, né, daqui uns anos, ajudar muito mais gente. Sim. Há estatísticas no Alto Vale? Estatísticas no Alto Vale, não. Então, eu não tenho dados, né, Marcos, Ou em claros, Santa Catarina, né? em relação à nossa região, né? Mas tem um dado aqui, até que eu trouxe para a gente comentar, de uma pesquisa que foi feita em meados de 2016, 2017, pela FURB, né? Pela Universidade Regional de Blumenau, porque, à época, os números, né, de suicídios no Vale do Itajaí, eles eram muito expressivos, né? Eles poderiam apontar, assim, até os mais altos em Santa Catarina. E isso chama muita atenção, né? Porque municípios pequenos, em tese, com um índice de desenvolvimento até aceitável, né, e tudo. Então, bora pesquisar o que está acontecendo, né? E descobriu-se, Marcos, que por a gente viver num vale, né, cercado por montanhas, e ser uma região onde a agricultura é muito forte, os venenos, né, os agrotóxicos utilizados, principalmente na plantação de fumo, eles têm um potencial depressor no cérebro, né? Eles atuam ali prejudicando os nossos neurotransmissores e eles causam depressão, cientificamente comprovado. Tem até lá nas letrinhas miúdas, né, o risco. E descobriu-se que por a gente viver num vale, né, entre montanhas, essas partículas de veneno, né, elas não se dissipam, elas não conseguem sair da atmosfera. Então, você aqui, a gente está respirando, de certa forma, indiretamente, esses agrotóxicos, e isso tem um potencial muito grande de prejudicar o sistema nervoso. Então, aí vem uma explicação, né, para os índices altos de suicídio que a gente tem aqui. E tem mudado a maneira das pessoas de cometer o suicídio? Na verdade, a gente tem uma diferença grande entre homens e mulheres, né, Marcos? Homens, eles tentam menos o suicídio e conseguem mais, têm mais efetividade, porque eles buscam meios mais drásticos, arma de fogo, enforcamento. As mulheres tentam mais e conseguem menos. Sim. A mulher geralmente toma medicamento, corta os pulsos, né? São vias menos efetivas. Então, as vias de cometer o ato, né, elas continuam as mesmas, com essa diferença, muitas vezes, entre os sexos, né? Sim. Que os homens têm mais, não diria sucesso, né? Mas essa talvez seria a palavra, nas tentativas, e as mulheres tentam mais e têm menos efetividade ali em conseguir, de fato. As formas são diversas. São diversas. A gente vê crimes, por exemplo, passionais, né, Marcos? Que eles colocam, às vezes, a família toda dentro do carro, né? Jogam de penhasco, embaixo de caminhão. A gente tem vários meios, né, que as pessoas usam. Veneno, medicação, o enforcamento, arma de fogo, se defenestrar, né, se jogar de um lugar. Então, os meios são os mais variados, né? E aí, como você falou antes, esse trabalho, eu falo da administração, do setor público de prevenção, é o melhor caminho? É o melhor caminho. Prevenir, sem dúvida, é o melhor remédio. Quando a gente fala, acho que em qualquer patologia, né? Sim. A prevenção é sempre o melhor caminho. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com vários pontos, né? Por exemplo, o bullying, né? Que é um fator de risco para o suicídio. Então, a gente fez esse trabalho nas escolas, né? Em relação a isso. A gente se preocupa muito com esses pequenos fatores que podem levar, né? Não só ao suicídio, mas uma depressão, a uma ansiedade. Sim. Ano passado, inclusive, né? Eu fiz o meu trabalho voltado para as crianças, né? Ali no Setembro Amarelo,
para trabalhar a ansiedade, porque a ansiedade infantil não tratada, Marcos, ela é um fator de risco para o suicídio, para depressão na vida adulta, muito grande. A gente vê uma associação com alcoolismo, adicção, né? Sim. Então, e eu sempre digo, né? Prevenção não é assim, para mim, prevenção é isso. É pegar as nossas crianças, trabalhar com o desenvolvimento infantil. Então, ali é verdadeiramente a prevenção, né? Sim. Quando a gente trabalha com adolescentes, adultos, a gente conscientiza e a gente mobiliza as pessoas a buscar atendimento. Mas prevenção, quando a gente fala em saúde mental, é pensar na infância. E a prevenção da internet também. Como assim? Eu falo da questão da internet, que às vezes acaba ajudando, né? Sim. Para essa questão, né? Isso, Alguns meios que a gente já tinha. isso. Isso acabou diminuindo, eu acho, pela questão também das campanhas, né? Sim, a gente percebe. É sim e não, na verdade, né? Ainda tem. Ainda tem. A gente percebe que cada vez mais pessoas têm buscado ajuda, né, Marcos? Acredito Sim. que não fossem essas campanhas, a gente teria um número muito maior, mas, como a gente estava comentando, a questão da pandemia foi uma crise muito grande para muita gente e a gente tem esse fator do suicídio aumentando, o número está crescendo entre os jovens, né? Então, os jovens ali dos 12, né, aos 19 anos, que antes a gente não via tanto, agora tem tido um número muito maior. Então, E teria esse acesso à internet ou até uma orientação pela internet? Sim, teria o acesso pela na orientação pela internet, teriam acesso ao CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? A gente diz, Marco, na psicologia, que a pessoa, quando ela tem o planejamento suicida, né? Quando ela tá com tudo organizado. Se ela não cometeu o suicídio em 15 minutos, ela se arrepende. Ela não comete mais. Então, esse é o papel do CVV, Sim. né? Se a pessoa ficar ali na linha por 15 minutos, é muito provável que ela não cometa mais o suicídio, porque ele é um ato, né, impensado, um ato de desespero, um impulso, Sim. onde a pessoa tenta resolver aquilo de uma forma, né? Para quem está nos acompanhando, qual é o número? Do CVV. Isso. Marcos, agora 188, se eu não me engano, Isso, né? Isso aí. 188. Eu não sei se varia de região Sim. para região, mas eu acredito que sim, 188. Aí tem o nível nacional também, né? Isso aí, exatamente. E eles têm já hoje em dia também chat no Instagram, no Sim, Facebook. o pessoal já localiza. Isso aí. Então, Ana Caroline, qual a mensagem que você gostaria de passar a todos que estão nos acompanhando? Então, a mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo que nos acompanha hoje, né, que tirou esse tempinho para nos assistir, para pensar um pouquinho na sua saúde mental, né, eu acredito que a gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Então, esse passinho atrás, né, a gente olhar um pouquinho pra gente mesmo, a gente cuidar mais das nossas relações, né, Marcos? Sim. A gente tá mais presente também nas nossas relações. Isso é uma coisa que eu bato muito, assim, na tecla, que hoje em dia a gente tá desconectado. A gente vai jantar em família, cada um com o seu celular, né? Cada um com o seu, o seu pensamento ali. Então, a gente buscar tá aqui agora, como eu te falei, Sim. né? Que o contato é importante. A gente buscar estar com a nossa família, com pessoas que nos fazem bem, amigos, né? A gente ter os nossos hobbies, a gente alimentar aquilo que nos faz bem também, né? E sempre que necessário, sempre que a gente identificar alguma questão, buscar ajuda, né? Sim. Hoje em dia, a psicologia mudou muito, né? Antigamente era aquela questão do Freud, da associação livre. Era só falar. Falar, às vezes de costas pro terapeuta, né, para nem ter muita reação dele, para tu não mudar o teu discurso. E hoje em dia a gente tem tanta ferramenta, a gente tem tanta técnica, tanta coisa bacana para trabalhar, né? Então, busca ajuda, né? Procure um profissional. Eu fui na psicóloga uma vez, eu não gostei. Tenta outro profissional. Às vezes, né, tu não se adaptou à maneira dela de trabalhar, vocês não conseguiram criar aquele vínculo, né? Não desiste, tenta de novo, busca ajuda, né? E principalmente, faz essa autoanálise, né? Onde é que eu contribuo para a desordem que eu tô me queixando? Essa questão da autorresponsabilidade também. Então, minha família não me dá atenção, mas quando eu tô com ele, será que eu não tô ali no celular, né? Será que eu não tô aéreo? Então, a gente olhar para as nossas relações, a gente olhar para a nossa parte também, naquilo que não tá certo, né?
buscar ajuda sempre que necessário. E essa questão que, para mim, é um lema de vida, é o meu grande foco de trabalho, né? Que é o desenvolvimento infantil. Então, vamos cuidar do emocional das nossas crianças. Pais, mães, né? Eu imploro para vocês, olhem para vocês, né? Busquem terapia. O maior presente que a gente pode dar para um filho é a gente se olhar, né? Para a gente não reproduzir traumas, a gente não passar questões transgeracionais. Sim. Então, pais e mães, busquem ajuda sempre que necessário, né? Estão num dilema ali, busquem um profissional, cuidem da infância dos seus filhos, deem amor, né? Não deixe o bebezinho chorar, né? Não pensa assim que ele vai aprender a dormir sozinho. Não faz isso, né? Dá amor, dá carinho, beija, abraça, porque isso lá na frente traz tantos benefícios, né? Cria um adulto saudável. E essa é a minha grande... Eu bato muito nessa tecla, né? Na questão da infância. Então, pais e mães, né? Deem amor, deem carinho, deem atenção. Cuidem dessas florzinhas que vocês têm, né? Reguem para que elas floresçam, né? Que elas não morram, não minguem. E na psicologia, a Ana Caroline vê nos próximos 10 anos o seu trabalho seguir aqui em Salete? Olha, se possível, eu gostaria de ficar aqui. Gosto muito do município, né, Marcos? Gosto muito dos meus clientes daqui, gosto muito das pessoas com quem eu trabalho, né? Me vejo uma profissional muito mais capacitada daqui a 10 anos, né? Espero crescer muito, espero estar oferecendo um trabalho 1000 vezes melhor do que eu já ofereço, né? E me vejo aqui criando raízes, né? Sim. Parcialmente, vamos dividir um pouquinho para Ibirama, um pouquinho para Salete, né? Tem Ana para todo mundo, mas me vejo, sim, num futuro aqui, né? Sim. A longo prazo. Muito obrigado, Ana. Sucesso sempre. Muito obrigada pelo espaço, né? E sempre que quiseres, que precisares, estamos aí disponível. Que bom, muito obrigado. Conversamos então hoje neste podcast com a Ana Caroline Quepsel. Isso aí. Quepsel, psicóloga e terapeuta EMDR. Isso aí. Que atua aqui em Salete e também no município de Ibirama.